Olá pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a formatação ABNT dentro do Word. Eu vou tentar descomplicar um pouquinho isso para vocês. E para isso eu trouxe um texto pronto. O que menos importa aqui é o conteúdo do texto, então um texto tirado da internet, um texto tirado do Wikipedia inclusive. E eu vou usar esse texto para fazer a formatação. Como vocês podem ver, é um texto sem nenhuma formatação, ele sem alinhamento, nenhum tipo de formatação. Eu limpei todas as formatações desse texto. Para começar essa formatação ABNT, eu indico o atalho de teclado Ctrl T, a fim de que a gente selecione tudo. Portanto, a recomendação é que vocês sempre estejam com o trabalho completo para depois a gente promover essa formatação. Então, deu Ctrl T, vamos para as formatações básicas. Alinhamento justificado, para que ele fique retinho, alinhado dos dois lados. Isso facilita a leitura, né, a fim de que uma frase sempre inicie no mesmo lugar e sempre termine no mesmo lugar. A letra, nós vamos usar aqui Arial, também pode ser utilizado Times New Roman. Eu recomendo Times New Roman para grande quantidade de texto e Arial para menos texto, certo? O tamanho dessa fonte, eu vou usar o tamanho 10. Entre linhas, eu vou usar 1,5, a fim de que uma linha não fique tão encavalada na outra. Isso também facilita a leitura, para que sempre que eu finalize, né, uma linha, a leitura de uma linha, eu consiga dar sequência sem ficar muito confuso, né? Quem nunca leu, ao ler um livro, chegou no final de uma linha e começou a lê-la novamente, ou pulou uma linha e passou para a próxima, por causa dessa questão do entre linhas com pouco espaçamento, né? Outra questão que a gente precisa formatar aqui é a questão aqui em layout. Eu venho em margens e vou em margens personalizadas. Eu peço desculpas um pouquinho pela demora. Devido à gravação, captura de tela, o computador ficou um pouquinho sobrecarregado, consequentemente um pouco mais lento. Assim que a janela de formatação de margem personalizada abrir, eu vou posicionar os valores 3 para superior, 2 para inferior, 3 para a esquerda e 2 para a direita. Por que a esquerda e a parte superior ficam com valores maiores? É onde eu insiro o valor do lado esquerdo, é onde vai a espiral ou encadernação, né, a costura também da minha canoa, e a parte superior é onde vai o meu numerador de páginas, então por isso eu tenho um espaçamento um pouco maior. Dei OK. Essas são as formatações mais básicas, certo? Eu quero agora fazer as formatações um pouquinho mais complicadas, como por exemplo inserir uma capa. Então vou dar um clique com o meu cursor piscando aqui no início do primeiro título, no meu caso esse é a internet. Eu vou em inserir e vou pôr quebra de página, para aparecer uma página em branco. Vou dar uma segunda quebra de página, por quê? Porque eu preciso de duas páginas em branco aqui no começo, uma delas vai ao sumário e a outra vai à minha capa. Na primeira delas eu vou colocar a sigla da instituição. Na primeira linha aqui eu vou pôr a sigla da instituição, sigla instituição, dou um Enter. Vou colocar o nome completo da instituição. Algumas instituições de ensino e pesquisa, elas autorizam que essas duas linhas sejam substituídas pela logo, tá? Então fiquem atentos a isso. Vou dar 6 Enters. Vou colocar o título do trabalho ou do artigo, mais 6 Enters. O nome completo do autor. Caso exista mais de um autor, eu dou um Enter e insiro o segundo nome. Vocês vão ver que eu vou dar 6 Enters
Se eu tiver mais de um autor, eu diminuo a quantidade de enters. Então, por exemplo, tenho 3 autores, eu dei 6 enters, eu vou dar só 4 e assim por diante. Nome da cidade, tracinho, a sigla do estado, enter, ano. Uma recomendação que eu dou é que vocês sempre selecionem da parte de baixo, do inferior, para cima. Então vou selecionar tudo aqui. Vou vir em arquivo, em página inicial. E aqui a capa ela é centralizada, tudo em negrito e o tamanho da fonte é 12. Lembrando que a capa ela é inteirinha em caixa alta, tá bom? Ela é inteirinha em caixa alta. Então essa aqui seria a minha capa. Partindo pro sumário, o Word vai me dar de maneira automática. Então, para isso, eu vou selecionar os títulos e indicar o Word. Ó, isso daqui é um título, eu gostaria que você me mostrasse em que página ele está. Vou dar um duplo clique em cima de um triplo clique, né, em cada título. Triplo clique no primeiro, fiz a rolagem, apareceu o segundo, eu seguro a tecla Ctrl, um triplo clique. Soltei o Ctrl, rolagem, próximo título, triplo clique. Legal. Vou verificar, olha lá, estou com os 3 títulos selecionados. No meu caso do meu trabalho eu tenho só 3 títulos. Venho aqui nessa abinha de estilos e vou selecionar a opção título 1. Sem clicar fora, eu preciso verificar, olha lá, meu título perdeu toda aquela formatação que eu tinha. É importante eu retornar para Arial. É importante eu retornar aqui para o tamanho 10. Vou colocar em negrito. A fonte tem que ser na cor preta. Importantíssimo, muita gente se esquece de voltar aqui o espaçamento entre linhas para 1,5. Certo? Uma coisa que a BNT não exige, mas eu gosto de trabalhar com todas as fontes com a caixa alta dos títulos. Certo? Legal. Com isso, meu sumário está pronto. Como assim? É só eu clicar aqui no início da página 2. Muito cuidado, se a gente clicar aqui no meio, olha lá, o cursor está piscando no meio. Se eu inserir o sumário dessa forma, ele não vai aparecer aqui, vai dar um errinho para mim. Eu preciso clicar no início e o cursor estar piscando aqui no início. E aí sim eu venho aqui em referências, sumário, primeira opção, que é o sumário automático 1. Ele já vai aparecer completinho. Importante que eu faça a formatação também desse sumário. Então posicione todas as fontes como Arial. Negrito vai ser somente a escrita sumário, que ela também precisa estar em caixa alta. Olha lá, então tudo corrigido aqui agora. Só falta eu colocar o espaçamento 1,5. Bacana, meu sumário já está pronto. Faltando agora numeradores de página. Então vamos lá. Lembrando que a página do sumário e principalmente a capa, elas não possuem o numerador de página. Então eu vou dar um clique aqui no início do meu texto. Vou vir em Layout, Quebras. Nessa quarta opção, uma quebra de seção, que ela se chama Próxima Página. Aparentemente não acontece nada, mas se eu der um duplo clique no cabeçalho dessa página, eu vou perceber que essa página é a seção 2 e as páginas anteriores são a seção 1. Então tá bem tranquilo para eu inserir o meu numerador agora. É só eu vir aqui nessa opção, olha, vincular ao anterior que está marcada, desmarcá-la, e aí sim eu vou em número da página, início da página, do lado direito, ou seja, o número sem formatação 3. Percebam que mesmo assim ele começa pelo número 3, mesmo não aparecendo no sumário e nem na capa. Ele ainda está começando com o número 3. Clicando com o botão direito sobre, eu venho em formatar número de página, marco a opção iniciar em 1 e dou um OK. Aí sim o meu numerador já está certinho. Importante também que eu formate esse numerador, porque ele vem com a fonte padrão do Word, no caso calibre e no caso também tamanho 11. Finalizadas essas formatações, um duplo clique sobre o texto e aí o meu numerador de página está certinho. Mas o meu sumário ainda está mostrando a página errada. Dou um clique dentro dele,
atualizar sumário, apenas o número da página, deu um OK, e aí ele já corrige isso para mim. Para finalizar, faltam dois tópicos, que são as referências e também o numerador de títulos. O numerador de títulos, de uma maneira bem tranquila, posiciona o mouse em cima do primeiro, ponto, espaço, ele já criou o primeiro número, o segundo, 2 ponto, espaço, segundo número, terceiro, 3 ponto, espaço. Bacana. A gente vai perceber que esse recuo que o Word tem por padrão, isso não é a recomendação ABNT. E também esse ponto após o número. Então a gente vai precisar trabalhar isso. Primeiro vamos trabalhar o recuo. Um clique com o botão direito sobre o numerador, ajustar recuos da lista. Posição do número em 0, recuo do texto em 0 e seguir número com espaço. Dei um OK. Olha que bacana. Como a gente criou uma lista, todos os números já vão ser alterados para essas opções que nós setamos. Se nós percebermos que algum número segue com cor diferente, só eu clicar nele uma vez e colocar na cor preta, que ele altera toda a lista também. Bacana, então vamos alterar agora, remover esse pontinho. Vou dar um clique sobre a lista e vou lá na barra de ferramentas superior, na seção parágrafo. Ele tem aqui as opções de lista, vou clicar na setinha e eu vou vir aqui na opção definir valor de numeração. Desculpem, vou na opção definir novo formato de número. E aí, muito simples, é só apagar o pontinho que eu tenho aqui do lado, dou um OK e olha lá, a lista já está prontinha com os numeradores todos certinhos. OK? Por último, não menos importante, a gente precisa citar a nossa referência bibliográfica. No caso, eu vou clicar no final do texto, deixar o cursor posicionado ali no final e vou vir aqui no menuzinho superior, na aba de referências. Vou selecionar aqui entre todos os modelos de referências que o Word traz, o modelo ISO 690, primeiro elemento. E vou vir em gerenciar fontes bibliográficas. Aqui eu já cadastrei diversas fontes bibliográficas. Como eu faço para cadastrar uma nova? Só clicar aqui nesse botãozinho nova. E aí eu vou selecionar o tipo da minha fonte. Por exemplo, suponhamos que seja um site. Eu vou lá no site, por exemplo, um artigo publicado num site, copio o nome do autor, o nome da página, preencho toda essa janela. Quando eu der OK, ele já vai criar automaticamente para mim essa referência no padrãozinho da ABNT. OK? E assim que eu clicar no botão fechar, eu posso ir lá no final do meu texto, lembrando que as referências devem estar sempre numa página separada. Então lá no final do texto eu vou inserir quebra de página e eu venho em referências, bibliografia, primeira opção, ele já vai aparecer todas as referências aqui. Por que o meu não está aparecendo? Porque apesar de eu ter cadastrado, eu não tenho nenhuma referência citada dentro desse trabalho. Olha, coloquei 3 aqui agora. Quando vocês criarem uma nova referência, automaticamente ela já vai aparecer nessa lista aqui do lado. Caso não apareça, clicou nela, opção de copiar, que ela já vai aparecer aqui do lado. Fechei. Nossa, a bibliografia continua sem aparecer. Um clique dentro, atualizar, olha lá, elas já aparecem todas aqui para mim. É importante também que eu formate somente a fonte e o título, que eu vou colocar aqui, tudo em caixa alta, na cor preta, negrito, tamanho 10. A fonte eu vou só diminuir aqui também o tamanho para 10, porque já está tudo certinho. Todas as demais opções estão certinhas. Se eu fizer alguma formatação, eu saio dos padrões da ABNT. Esse trabalho aqui está completinho, formatado por completo, como eu disse, e eu deixo ele como exemplo através do link na descrição desse vídeo. Obrigado.